Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais um Tira Dúvidas, nosso encontro diário e ao vivo com os professores do programa Se Liga na Educação. Na manhã de hoje, nós assistimos mais algumas aulas da área de linguagens. Respeitando o distanciamento social, teremos apenas 2 professores por bloco. Nesse primeiro bloco, estão aqui comigo as professoras de língua inglesa, a professora Lídia da Chagas e a professora Carla Ramalho. Sejam bem-vindas, professoras. Obrigada. Gostaria também de agradecer a presença dos nossos intérpretes de Libras, a Valdene Cordeiro e o Gilberto Santos, que está conosco nesse bloco. Então é isso, agora é com você. Os nossos canais de comunicação estão abertos para receber a sua pergunta. É só ligar no nosso telefone fixo 31 3254 3009 ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp no número 31 98295 2794. Não se esqueça de falar o seu nome, a cidade, a escola e o ano que você estuda. Ficaremos felizes de responder ao vivo a sua pergunta. Lembrando que a programação completa do Se Liga na Educação está no nosso site, no endereço que aparece agora para você. Agora nós vamos relembrar os temas das aulas de hoje. Vamos começar com a professora Lídia. Professora Lídia, tudo bem? Tudo bem. Conta pra gente quais foram os temas das aulas hoje. Olha, nas aulas de hoje, nós vimos 2 temas muito interessantes, muito importantes. O primeiro foi sobre como que a gente pode ampliar o nosso vocabulário através de contextos específicos. Então, nós vimos várias estratégias sobre formas engajadoras que você pode ampliar o vocabulário. E o segundo tema que nós estudamos hoje foi sobre o estudo do tempo verbal no passado em contexto específico. Que ótimo! Então agora vamos saber da professora Carla no ensino fundamental. Quais foram os temas abordados, professora? Boa tarde a todos. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Lídia. Boa tarde, equipe, intérpretes. O tema da nossa aula de hoje foi English with Superheroes, que é o inglês com super-heróis. Ótimo! Agora que nós já relembramos as aulas, nós vamos passar para as perguntas. Vamos lá! 7º ano, quais os tipos de super-heróis em inglês? Ah, sim, uma ótima pergunta. Os principais tipos de super-heróis, eles foram classificados em meta-humans, que são aqueles que sofreram alguma modificação no sangue e por isso tiveram acrescentados aí alguns poderes, como por exemplo, quem que levou uma picadinha da aranha e depois virou Spider-Man, não é? O Homem-Aranha. Temos também os Inhumans, que são alguns super-heróis que vieram de outro planeta, outra galáxia, né? Como, por exemplo, o Superman, Wonder Woman também. E temos também os mutantes, né? Que são aqueles heróis da Liga do X-Men, por exemplo, que sofreram algum tipo de modificação genética e assim tiveram alguns poderes, né, acrescentados aí. Perfeito. 3º ano, como funciona a conjugação verbal em inglês? Então, na aula de hoje, nós fizemos no início uma revisão da conjugação de verbos. Se a gente for pensar um pouco na conjugação verbal em inglês, nós vamos observar que é um pouquinho diferente do português. Então, vamos partir daquilo que a gente já conhece. No português, nós temos as desinências número pessoal e também as desinências de modo temporal. Então, por exemplo, vamos lembrar, quando eu digo falamos, temos tanto a pessoa que se refere, que somos nós, e também o tempo, que é o presente. Em inglês, já é um pouco mais simples. Quando nós estamos falando, por exemplo, no presente, só na terceira pessoa do singular acrescenta-se o S ou ES. No passado, quando são verbos regulares, acrescenta-se o ED, ou temos algumas mudanças que são para os verbos irregulares. Então, pelo que você pode observar, na grande maioria das vezes não temos tantas desinências como nós temos em língua portuguesa. Então, com a prática, você vai ver o quanto que é mais fácil e simples você gravar as conjugações verbais em inglês. Isso mesmo. 7º ano, qual o significado de superpower, professora?
Ah, super power. Então aí temos mais uma vez duas palavrinhas. Super, que é super mesmo, e o power, que vem de poder. Então quais são esses poderes, né, dos super-heróis geralmente? Superheroes can fly, eles podem voar. Superheroes can be invisible, eles podem ficar invisíveis. O que mais, pessoal? Eles têm uma super strength, uma super força também. Outros exemplos também, telepathy, que é o poder da telepatia, e também o poder da regeneração, que às vezes quando eles se machucam, né, você pode observar em vários filmes de heróis, os heróis se machucam e logo depois acontece, cura rapidinho a ferida. Isso mesmo. Vamos lá. Terceiro ano. Estou com dúvida em como usar a estratégia de aprendizado de recordação ou testar a memória, professora Lídia. Ótimo. Essa estratégia é algo que está quentinho aí nas pesquisas que são em cognição, que é a maneira que nós aprendemos. Ela é muito boa. Então, como que a gente faz? Para você usar essa estratégia, ela vai te ajudar tanto a ampliar o seu vocabulário, quanto a você gravar conceitos, estruturas verbais. Então, você pode usar para todas as disciplinas. Então, como que a gente faz? Se você quiser lembrar, por exemplo, a palavra superpower, você faz uma lista e coloca de um lado a palavra superpower e do lado você coloca a tradução, superpoder. Então, você vai evocando, você vai puxando da sua memória sem você olhar a tradução. Quanto mais você vai puxando da memória, mais vai reforçando o traço de memória para essa palavra e vai ser muito mais difícil de você esquecer, tá bom? Então, esse é o efeito de teste, ou seja, quando você se testa em relação a um determinado conceito, a um determinado vocábulo, é muito mais difícil de esquecer, você se lembra com maior facilidade, tá bom? Espero que você use. E a gente pode também usar os desenhos, né, teacher? Isso, Lídia. A gente às vezes pode colocar, em vez da palavra do lado, a gente pode também acrescentar, fazer um desenho bem simples, assim, de um herói, de uma capa, de uma máscara, de algum herói, que vai te lembrar o significado de superpower. Ótimo, ótimo. Usei várias estratégias. Isso, né? Pode ser com palavra, pode ser com imagem também. É uma estratégia e tem muita pesquisa mostrando também com imagem. Ótimo colocado, cara. Então, não é interessante ficar buscando a tradução o tempo inteiro. Olha, você pode puxar da sua memória a tradução. Quando você puxa da sua memória, vai te ajudar a gravar, ampliar o vocabulário e também aprender. Então, a gente está vendo que quando você memoriza, quando você tenta lembrar, não é um simples decoreba, não é uma coisa mecânica, mas você está aprendendo, está tendo formação de novas memórias. Certo, isso mesmo. Ótimo. Sétimo ano. Por que filmes de super-heróis são válidos para aprender o inglês, professora Carla? Então, mais uma estratégia aí de aprender uma nova língua, né? Não só o inglês, mas como outras línguas, nós podemos usar os filmes de super-heróis. Se você gostar de filmes de super-heróis, então filmes de super-heróis são muito populares, a gente usa muito para aprender inglês, porque eles têm uma linguagem mais simples e eles remetem a coisas legais, divertidas. Quando você vê um filme, você fica super empolgado, né? Você tenta, assim, se identifica com um determinado herói. Então, quando você se identifica, quando você gosta de um assunto, você usa aquilo para aprender uma língua. Não só inglês, como qualquer outra língua que você quiser aprender. Uma outra dica, se você gosta muito, por exemplo, do filme Homem-Aranha, Spider-Man, você pode assistir ele do jeito que você quiser, ou legendado ou dublado, e depois você assiste ele de novo, só que dessa vez com a legenda e o áudio em inglês, que aí você já vai saber o contexto daquela cena, o que aconteceu, e aí vai ficar super easy, super fácil de aprender as palavras e o vocabulário ali daquele contexto, daquele filme. Uma dica ótima essa, né? Vamos lá. O que são modal verbs? Terceiro ano. Isso, então agora nós temos essa pergunta sobre modal verbs. E como a nossa aula foi em contexto, vamos aproveitar aqui que nós estamos falando de aprender no contexto de super-heróis.
não é? No contexto de filmes. Então, vai ficar a dica aí para você depois assistir o Spider-Man ou então outros filmes que são sobre heróis e você identificar os modal verbs. O que são eles? Os modal verbs, eles funcionam como se fossem verbos auxiliares. Então, quando nós estamos falando, por exemplo, do futuro, nós usamos o modal verb will. Então, ele dá esse aspecto de futuro. Então, como na música que fala I'll be there, eu estarei lá, I will be. Então, nós temos o verbo modal will com o verbo be, colocando esse verbo be lá no futuro. Os modal verbs, eles não necessariamente expressam tempo verbal. Eles podem expressar também probabilidade, possibilidade, probabilidade com chance mais alta, ou então com uma possibilidade que tem uma chance menor de ocorrência, por exemplo. Lembra daquela música I Believe I Can Fly? Eu acredito que eu consigo voar. Então, nós temos aí o modal verb can, que expressa habilidade. Ele também pode expressar possibilidade. Nós temos o verbo could, que ele também expressa habilidade no passado, ou então, de acordo com o contexto, lembre-se do contexto, ele pode expressar também uma coisa que você está oferecendo, por exemplo, could you help me, please? Você poderia me ajudar? Não tá vendo? Então, a importância do contexto para nos mostrar exatamente o que significa, tá bom? Então, fica aí a dica para você treinar essas coisas que a gente estudou nos filmes de super-herói, ok? Sim, verdade. O verbo can, por exemplo, é muito usado, né, nas habilidades. Sim. Superman, for example, he can fly. Wonder Woman can fly. Outro exemplo de habilidade de alguns super-heróis, Spider-Man can jump. Então, ele sabe pular bem, os outros sabem voar. Ótimo. E lembrando que você aí que está no terceiro ano, você vai provavelmente fazer entrevista de emprego. Então, pensando no can, já considere quais são as suas habilidades. Então, eu sei falar em público. I can speak with the public, with an audience. I can speak. Eu sei falar. Pense também em outras habilidades. Eu sei desenhar. I can draw. Okay? Eu sei dançar. Eu posso dar aula aqui. I can dance. Então, vá pensando você aí do terceiro ano, quando vier a entrevista e você puder dizer aquilo que você sabe em inglês, certamente vai te ajudar bastante. Quantas dicas boas, hein, pessoal? Vamos lá. Sétimo ano agora. Os adjetivos tall e strong caracterizam que tipo de super-herói? Muito bom essa pergunta. Vamos pensar então nos adjetivos tall separadamente. Tall, então, vai ser um super-herói que é muito alto. Strong, um super-herói que é muito forte. Então, um exemplo aí de um super-herói que é alto, he is tall and strong. Who is this superhero? É o Hulk, né, pessoal? O Hulk é muito grande, né? Ele é um gigante, na verdade. Ele não é só tall, não é só alto. He is a giant, right? And he is strong. Temos alguns outros super-heróis que também são altos e tall and strong. Ótimo! E agora nós vamos responder ao Luiz Fernando. Ele é da Colégio Martins Pena, de Nova Iguaçu. O Luiz Fernando sempre está aqui conosco participando. Ele é do sétimo ano. Professora, poderia explicar novamente sobre a narrativa e eventos no passado? Claro, claro. Então, quando nós estamos pensando na narrativa de eventos no passado, lembra que nós vimos de três formas, três aspectos verbais? Nós vimos primeiro o aspecto contínuo, que é aquele que usa o verbo be, mais o verbo principal com ing. Por exemplo, he was dancing, ele estava dançando. Okay? Nós temos o aspecto simples, que é aquele que naqueles verbos que são regulares, apenas acrescentamos o ed. Então, vamos pensar que ele estudou ontem. He studied yesterday. Então, nós temos o verbo study, no qual se acrescentou o ed, o sufixo. Porque se pensarmos num verbo irregular, como, por exemplo, eat, fica ate. Então, vamos dizer que ontem, semana passada, ele comeu pizza. So, he ate pizza last week. He ate. Tá bom? Então, aí nós temos o tempo simples. E nós também falamos na nossa aula
sobre o perfect, que é o perfeito. Você lembra que no perfeito, ao invés de eu estar falando apenas de um tempo, que é o contínuo, um evento em progresso, ou de um evento que aconteceu num momento isolado, o perfeito, eu estou comparando dois tempos numa linha de tempo, dois momentos numa linha de tempo. Então, o present perfect, que é esse que pode se referir ao passado, eu estou comparando, estou falando de um evento que aconteceu no passado e que é relevante para o meu presente, como, por exemplo, a vacina foi criada. The vaccine has been created. É algo que aconteceu no passado e é relevante para o meu presente. Ou então pode ser uma coisa que aconteceu no passado e que continua hoje. Por exemplo, eu estudo fotografia. I have studied photography. Não quero dizer que é uma coisa só agora, mas algo que eu fiz e que eu continuo. Tá bom? Espero que eu tenha respondido sua pergunta. Muito bem, professora. Respondeu muito bem. Terceiro ano. Como posso ampliar meu vocabulário com músicas, professora? Ótimo. Então, quando a gente tem música, nós vimos exemplos de algumas músicas na aula de hoje. Então, como a professora Carla colocou aqui, filmes são formas que nos engajam e músicas é da mesma maneira. A gente está ali com uma coisa que a gente gosta, nós ficamos engajados. Então, para eu poder ampliar o vocabulário e também pensar nos tempos verbais, como que você pode fazer? Você pode pegar a música e você mesmo pode pensar na tradução. Então, você não vai ficar olhando a tradução, você vai pensar, refletir sobre como que você vai conectar uma palavra na outra. Isso é uma atividade, é uma prática ativa. Por ser algo ativo e não simplesmente passivo, você vai estar gravando sem perceber. Então, depois que você fez essa prática, pega só com o coro. Pega lá o coro e faz essa tradução lá do coro. Quando você for cantar junto, você vai lembrar, opa, essa palavra I'll be there, lá, be, estar, ok? Então, é uma forma, uma dica de como você pode ampliar usando música. Essa dica, desculpe, professora, completa, por favor. Inclusive, a gente pode pegar vídeos, né, no YouTube, por exemplo, e colocar a letra. É só você digitar o nome da música que você gosta, plus, né, o mais, lyrics, que é com Y, lyrics. E aí vai aparecer a versão da música que você gosta com a letra passando no momento que o cantor está ali cantando. E aí você pode assistir várias vezes, depois você pode também treinar, cantar junto, né? Para poder pegar o listening e a pronúncia também das palavras. É bem legal, dá para estudar com música assim, sem enjoar, né? Porque a gente tem quantos milhões de músicas legais aí. É só você pegar o estilo que você gosta e procurar e conhecendo músicas novas, colocar lyrics depois do nome da música que você vai conseguir aproveitar bastante. Ótimo, eu achei super interessante essa dica, porque você guarda com a música que você gosta e quando você vê a palavra outra vez, você se lembra então da palavra na música, né? É verdade. Então facilita muito. E tem o termo também de cor, vocês sabiam que em inglês, né, Teacher Lídia, de cor é by heart. Então é algo que você aprende com o coração, by heart, algo que você gosta muito e aí você aprende automaticamente, sem precisar fazer nenhum esforço. Ótimo. Sétimo ano. Apareceu na aula a expressão some villains. O que significa? Ah, sim. Essa expressão, some villains, ela está relacionada ao herói invertido, né? Que são os vilões. Então, temos aí alguns exemplos de vilões. O Coringa, The Joker, né? The Inverse Flash, que é o Flash invertido, né? Então, são os vilões das histórias em quadrinhos, vilões dos filmes de super-heróis. São exemplos de vilões, ok? Perfeito. Terceiro ano agora. Ao ver um texto, eu já me desespero pela quantidade de palavras que não conheço. Como vou conseguir estudar usando readers ou literatura desse jeito?
Ótimo, ótimo. Então aqui nós temos hoje, nesse bloco, a gente está falando muito sobre como que quando a gente se engaja com alguma coisa, como filme, como música, você aprende e aprender é algo que dá trabalho, só que ao mesmo tempo, quando você se engaja, você tem prazer, então facilita. Então, os exemplos que foram dados nessa pergunta foi o uso de literatura, certo? Então, eu pegar livro como O Senhor dos Anéis, uma adaptação, ou então readers. O que são os readers? Lembra que lá na aula nós falamos que são aqueles livros que são adaptados de acordo com o nível linguístico? Então, é só você olhar. Aqueles livros que são básico, ele vai estar escrito lá A1 ou A2. Livros que são de nível intermediário B1 ou B2, tá bom? Você pode dar uma olhadinha. E como que você pode fazer? Você tem um monte de palavra desconhecida. Então você vai usar estratégias de perceber quais palavras que são as mais relevantes, aquelas mais carregadas de sentido, como verbo, como substantivo, como advérbio. E você não fica tão grudado, se deixando travar na leitura por palavras como preposições. Tente entender bastante pelo contexto. Só que isso é uma prática. Você precisa se expor. Você precisa assumir esse risco com frequência, tá bom? Para que você consiga, para que a sua fluência leitora vá sendo ampliada. Tá? Eu espero que você use readers, espero que você use literatura, obras que são adaptadas para poder ampliar seu vocabulário, para poder aprender mais sobre tempos verbais. Perfeito! Catwoman seria qual super-herói em português, professora? 7º ano. Olha, vamos então usar uma estratégia aí de leitura. Tem duas palavrinhas nesse nome, Catwoman. Temos o cat, que é o gato, né? Ou gata. E woman, que é mulher. Então, Catwoman seria mulher, gato, ok? Então, vamos responder agora a Alicia do IENG. Um abraço para você, Alicia. Ela é do 1º ano. Professora, poderia explicar novamente sobre o verbo to be? Claro, com certeza. O verbo to be, então, é usado para a gente falar sobre um estado. Por exemplo, I am happy, eu estou feliz. Ou usado também para falar algo que você está fazendo no momento. I am teaching English. Então, vai ser o verbo ser ou estar. Ele é usado muito também para falar sobre profissões. Por exemplo, a Alicia, se eu te perguntar, Alicia, what do you do? Ah, teacher Carla, I am a student. Eu sou uma estudante. Ah, ok, thank you. Então, ele é usado para falar sobre estado e sobre o que você é ou está fazendo naquele momento. Ok? Ótimo. Vamos para a próxima. Eu ouvi que decoreba não ajuda. Como posso aumentar meu vocabulário usando a estratégia de memorização que você ensinou então, professora? Estão repetindo sobre isso. Exatamente. É só você usar a estratégia da maneira certa, ok? E como que é usar a estratégia da maneira certa? É você forçar. Nossa, teacher, dá trabalho. Dá trabalho mesmo, aprender dá trabalho. Crescer dói, mas vale a pena, ok? Então é só você olhar lá a palavra que você está querendo aprender e você vai puxando, opa, a tradução é essa. Então, quando você faz isso, o que a gente tem nas pesquisas? Qual é o benefício do uso dessa recordação para o aprendizado? É quando você olha a palavra, ou a frase, ou o conceito que você está aprendendo, quer seja um conceito em química, em filosofia, em sociologia, não importa. É só você olhar como que é, tentar lembrar exatamente como que foi escrito, e quando você faz isso e você consegue se lembrar bem 3 vezes, então, quando você olhar no outro dia ou dali a uma semana, existe uma chance muito maior de que você não se esqueça do que você estudou. Okay? Então, você precisa usar essa estratégia da maneira certa. Se você ficar olhando e ficar... não tentar se lembrar, não se forçar a se lembrar e ficar olhando a cola lá o tempo inteiro, aí o benefício não vai ser tão robusto, tá bom? Eu espero que você use do jeito certo.
Aí fica decoreba, né? Não, se você fica o tempo todo olhando... Se você fica o tempo todo olhando, você não vai ter o benefício de aprender, de ter uma memorização mais consolidada, tá bom? Ótimo, professora, muito obrigada. Porque chegou a hora de mais um pequeno intervalo. Você pode continuar mandando as suas dúvidas pelo telefone que aparece para você. Não saia daí.